Senhor no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 10. O texto que nós vamos meditar neste momento, a nossa edificação. Lucas, capítulo 10, de 38 a 42. Lucas, capítulo 10, de 38 a 42. Vou ler, os irmãos acompanham a leitura do texto da palavra do Senhor, que diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andais inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, o mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que o Senhor aplique mais uma vez a leitura que fizemos da sua palavra nos nossos corações. Amém. Irmãos, o que realmente é necessário para a vida, o que de fato é essencial, indispensável na nossa vida? Responder essa pergunta é importante, porque aquilo, como diz a palavra de Deus, como disse Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, aquilo que é de fato importante, que a gente reconhece ser mais importante para a nossa vida, vai de alguma forma determinar o curso, a maneira de conduzir das nossas vidas. Aquilo que consideramos mais importante, necessário e de maior valor na nossa vida é o que vai de alguma forma nortear a nossa vida, conduzir a nossa vida. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então é importante nós compreendermos o que de fato é necessário, o que é importante, o que é mais importante e necessário para a vida. É óbvio que nós temos várias necessidades, como seres humanos, criados da matéria e também recebendo de Deus o Espírito, sendo materiais e espirituais. Nós temos várias necessidades. Nós temos necessidades físicas, nós precisamos comer, beber, nos alimentar, precisamos nos vestir, precisamos de moradia, precisamos de relacionamento. Mas a maior necessidade da nossa vida é no âmbito espiritual. Como criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus, criados para o relacionamento com Deus, nós necessitamos da comunhão com o nosso Criador. E o pecado nos tirou e nos afastou disso. Por isso a maior necessidade do homem é sem dúvida a salvação. São as coisas relacionadas à sua alma, à sua salvação, ao seu espírito, à sua relação com Deus. Por isso a maior necessidade do homem é de natureza espiritual. E ela deve ser de fato a coisa mais importante. A maior necessidade nossa é de relacionamento com Deus. De alguma forma esse texto ele aponta para isso, ele fala a respeito disso, de como a nossa maneira de nos relacionarmos com as nossas necessidades podem nos fazer perder o rumo e a direção. A maneira como nos relacionamos com as nossas necessidades pode nos fazer perder o rumo e a direção certa, mesmo como crentes. Como ímpios, os homens já estão na direção errada, buscam apenas saciar as suas necessidades materiais, temporais, mas se esquecem e não sabem alimentar aquilo que é realmente a sua maior necessidade, que é de ordem espiritual. Por isso que o grande assunto tratado neste texto é exatamente a respeito do que é necessário. E aquilo que Jesus diz, tanto a Marta como a Maria, define exatamente aquilo que Deus considera ser o necessário, o mais importante. Jesus diz, só tem uma coisa que realmente é o mais importante e necessário. As demais coisas devem estar atreladas a isso, devem estar submetidas a isso. Por isso que esse texto é de suma importância para refletirmos a respeito de como estamos lidando com as nossas necessidades e principalmente com a nossa
maior necessidade. E muitas vezes nós, nos envolvendo com as necessidades inferiores e menos importantes, deixamos de suprir aquilo que é mais importante na nossa vida, que é o relacionamento com Deus, que é a nossa vida espiritual. Vejamos então como Jesus trata isso na vida de suas amigas, de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, com quem Jesus nutria um relacionamento, uma amizade, além de instruí-las como seu mestre, como seu salvador, como seu Senhor. Jesus tinha um relacionamento de amizade com esta família. Jesus havia ressuscitado Lázaro. Jesus, há vários textos que indicam Jesus visitando estes irmãos que moravam em Betânia. Vejamos então como Jesus trata o coração dessas duas irmãs, mostrando como a atitude, por que a atitude de Maria é superior à de Marta, e o que Marta precisava fazer, e como devemos olhar para esses dois exemplos e corrigir aquilo que precisa ser corrigido na nossa vida, no que diz respeito a lidar com as necessidades da nossa vida. Primeiro, é importante nós percebermos que podemos concluir, pelo que o texto nos apresenta, que nós podemos compreender que as responsabilidades, as diferentes responsabilidades e papéis que Deus dá a nós, é importante para o cumprimento, para tratar as nossas necessidades, para o cumprimento de nossas responsabilidades. Temos papéis distintos. Por exemplo, o homem e a mulher como casal ter o papel que se completa como o homem sendo aquele que gere, aquele que protege, aquele que cuida da família, aquele que cuida do aspecto financeiro e de proteção, a mulher como aquela que cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do marido, tem a responsabilidade doméstica, auxilia seu marido. Esses papéis se completam, se complementam. Ter papéis diferentes e responsabilidades diferentes para suprir as necessidades é algo importante. Quando a gente olha para o texto, antes de analisarmos a avaliação espiritual e de motivação que Jesus faz das atitudes, é importante nós olharmos para os papéis aqui sendo apresentados. O texto diz que Jesus, versículo 38, indo de caminho, Jesus está indo para Jerusalém. Jesus entra na cidade, na aldeia de Betânia, e entra na casa de Maria e Marta. E lá ele encontra a seguinte situação. Maria, então, ao receber Jesus, provavelmente ladeado de seus discípulos, acompanhado de seus discípulos, está indo para Jerusalém, para a sua entrada triunfal, onde ele irá ser preso e morto. Então, ao entrar Jesus e seus discípulos na casa de Maria e Marta e Lázaro, diz o texto que Maria, ao ver Jesus, assentava-se aos pés de Jesus e ouvia Jesus, os seus ensinamentos, enquanto Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada de muitos serviços. E então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena, pois, que venha ajudar. O que a gente percebe é que, de alguma forma, os papéis aqui estão divididos. Essas irmãs estão recebendo visitas em suas casas. E ao receber visita, ao hospedar pessoas, é necessário que se tenha como acomodar essas pessoas, que a casa esteja arrumada, que se essas pessoas vão passar algum tempo, tenha algum alimento, tenha alguma coisa para se alimentar, tenha algo para poder matar a sua fome ou sede, sendo que são viajantes. Então, ter pessoas que se preocupam com o alimento, com o conforto, com a boa acolhida e até mesmo com a companhia, para aqueles que estão sendo recebidos, aqueles que estão sendo hospedados, é importante. Ter alguém para se preocupar com a comida, com arrumar a casa, com fazer companhia. Por exemplo, você vai visitar uma pessoa. Eu já fui em alguns lugares que as pessoas ficaram tão preocupadas com a comida que esqueceu de deixar alguém para fazer companhia minha. Eu ficava só gritando: fulano, aí alguém vai alguém fazer companhia aí, o pastor. Quer dizer, ter alguém para fazer sala é importante. Ter alguém para se preocupar se você vai visitar. Está com fome, pastor, vai almoçar? Fazer a comida é importante. Ter pessoas para realizar os papéis, para suprir as necessidades, para cumprir as responsabilidades é importante. Porém, o problema, meus irmãos, aqui não está
em Maria ter ficado com Jesus fazendo sala, ter feito o papel de fazer a companhia, de receber Jesus e sua irmã fazer a comida, o que pressupõe a ideia de estou aqui servindo sozinha, a ideia de que ela provavelmente foi se preocupar com o alimento. São coisas importantes. Alguém se preocupar em receber a visita e alguém se preocupar em acomodar a visita e alimentá-la, são coisas importantes. O texto, acredito que ele não faz crítica a isso. Jesus não faz crítica a isso. Jesus não está dizendo que as pessoas não devam se preocupar em receber bem. Pelo contrário, o apóstolo João vai dizer que Jesus sempre visitava essa família. Eles sempre se demonstraram acolhedores, hospitaleiros com Jesus Cristo, com seus apóstolos. Né? Então Jesus amava esses irmãos amavam Jesus. Então havia de fato um bom relacionamento e uma boa acolhida. Jesus sempre passava por esta aldeia e por esta casa. Porém, o que o texto quer chamar a atenção é o fato de como essas duas irmãs estão entendendo a ordem de prioridade, como elas estão lidando com as necessidades da vida, como elas estão lidando com aquilo que é realmente mais importante, com o que importa para o momento, para aquele momento, o que é prioridade naquele momento, como entender qual é a necessidade do momento. Esse é o nosso problema. Como pecadores, a gente não sabe organizar a nossa vida dentro de uma escala, de uma ordem de prioridade correta em relação às nossas necessidades. E muitas vezes nos envolvemos com os cuidados da vida, sendo exagerados ou errados na maneira de lidar com as necessidades da nossa vida. Este era o problema de Marta, que Maria, de alguma forma, não estava tendo essa dificuldade. Por isso que nós vamos ver Jesus elogiando Maria e criticando Marta. Por quê? Vejamos então por que Jesus critica Marta. Porque o envolvimento exagerado ou errado com os cuidados da vida é pecaminoso. O relacionamento errado, equivocado com as necessidades e, por conseguinte, com os cuidados da vida, exageradamente, é pecaminoso. E aqui fica claro no comportamento de Marta. O texto diz, então, que ela se agitava e se ocupava exageradamente, ou seja, de uma maneira frenética, com as atividades da casa, com os cuidados e com aquilo que era necessário para acolher as pessoas. Daí, o texto então mostrar que ela estava emocionalmente agitada, estava super atarefada, acumulando uma série de responsabilidades ao mesmo tempo, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, em um ativismo exagerado, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Talvez aqui um indicativo de até um certo perfeccionismo da parte de Marta, uma certa ocupação exagerada com os cuidados e as questões das necessidades da vida e com as coisas da casa, e também com uma compreensão equivocada da realidade da circunstância, a ponto dela criticar Jesus. Veja que o texto diz que ela se agitava, havia uma agitação emocional, havia um desequilíbrio emocional, uma sobrecarga, uma clara sobrecarga de atividades que estava deixando ela nervosa, agitada e super ocupada e ainda equivocada na sua leitura. Ela acha que está certa e que a sua irmã, que está sentada ouvindo Jesus, priorizando a presença de Jesus, dando a atenção devida a Jesus Cristo que está de passagem ali, certamente desejoso de falar a respeito de sua ida para Jerusalém, de sua morte, de seu sacrifício, daquilo que ele vai fazer para de fato trazer a saciedade e a resolução da necessidade dos problemas, que é a salvação, que é a sua obra salvadora. E em vez de priorizar isso, ela está super ocupada e ainda equivocada na sua leitura, porque ela diz que sua irmã está errada e que Jesus está sendo complacente com o erro dela. Ela diz: Senhor, o Senhor não está vendo isso? Que minha irmã está me deixando trabalhar sozinha, eu estou aqui super atarefada e minha irmã está aí sentada, só faltou chamar Maria de preguiçosa, e essa preguiçosa está aí sentada só ouvindo o Senhor falar, e o Senhor não diz nada. Olha, teve a petulância, a ousadia de repreender Jesus, porque Jesus está sendo complacente com o erro de sua irmã, que estava sentada ouvindo Jesus.
Tamanha o equívoco, a visão errada, equivocada de Marta a respeito de sua posição, de sua atitude. Ela achava que estava certa na sua agitação, no seu hiperativismo e na sua leitura da circunstância e do momento. Ela estava equivocada, porque o próprio Jesus vai repreendê-la. O texto diz assim: e respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Isso aqui é interessante porque quando Jesus usa aqui um hebraísmo, Jesus mesmo, o texto tendo escrito em grego, mas Jesus usa um recurso hebraístico, ou seja, ele usa a repetição, e a repetição para os nomes das pessoas é como na nossa cultura chamar a pessoa pelo nome todo, né? A sua esposa chamar o senhor pelo nome todo significa que tem alguma bronca aí, tem algum problema. Se chamar pelo nome todo, não chamar pelo único nome, pelo primeiro nome, ou não dizer amor, se não dizer amor, ou se bem, e chamar pelo nome, tem problema e é dos grandes. E aí, por isso que Jesus diz assim: Marta, Marta. Por que Jesus faz isso? Ele está repreendendo ela. Jesus está usando um tom de forte repreensão. Marta, Marta. Mulher, preste atenção. Porque ela chamou a atenção de Jesus, né? Ela atribuiu a Jesus um erro, uma falta. Jesus disse: Marta, Marta, eu é que preciso te repreender, Marta. E aí Jesus diz: Marta, Marta, ou seja, uma repreensão direta, uma confrontação direta, certamente para chamar a sua atenção, do seu olhar, do seu coração. Andas inquieta. Você está dominada pelas emoções, você está, em outras palavras, você está emocionalmente desequilibrada, Marta. Estou vendo você agitada, inquieta, desequilibrada emocionalmente. Você está tomada e dominada pelas emoções. Você está descontrolada. Esse é o sentido da palavra. Inquieta-te e preocupa-te com muita coisa. Você está emocionalmente agitada e está preocupada com coisa demais. Tem muitas preocupações em sua cabeça. Jesus de alguma forma está dizendo para ela que ela está fora da ordem, do prumo. Ela está se relacionando de maneira errada com os cuidados e as necessidades e as questões da vida. Você está preocupada com coisa demais, tem muita coisa, quando na realidade a sua ordem de prioridade, a sua leitura sobre a vida, a sua ordem de prioridade está equivocada. E você está perdendo o que é realmente essencial, importante, e se preocupando com as coisas de menor valor, e deixando passar aquilo que realmente importa. Isso é interessante. Até pensando sobre os cuidados da vida, cuidado da casa. Às vezes, o homem como provedor, ele é exageradamente preocupado com a provisão, com o material, com o dinheiro, com o trabalho. E se esquece que ele é provedor para o bem-estar da família. As pessoas são mais importantes do que as coisas. E às vezes, como homem, nós nos envolvemos exageradamente com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, com o nosso bem material, que esquecemos de que essas coisas é para o bem da nossa família, e se elas não promovem o bem da nossa família, tem alguma coisa errada. De igual modo a mulher que cuida da casa. Às vezes eu vejo as mulheres exageradamente preocupadas com a limpeza da casa, e se elas pudessem, elas fariam com que as pessoas não entrassem na casa para não sujar. Ora, e a gente limpa a casa para quê? Se não é para as pessoas ficarem ali e na sua alegria e relacionamento, sujar para depois limpar. Porque a casa serve às pessoas. É para as pessoas. É para o bem, para o relacionamento das pessoas. Se o que você faz em sua casa, no seu trabalho, nos seus bens, no cumprimento de sua responsabilidade, não é para promover o bem das pessoas, não é para investir nas pessoas e no bem das pessoas, está errado. Então, se o seu trabalho e as suas responsabilidades não leva você a querer o bem, e o bem envolve ter tempo, recurso, presença para as pessoas, tem alguma coisa errada. As pessoas são mais importantes. Por isso que Jesus está repreendendo Marta, porque Marta estava mais preocupada em servir a Cristo do que ter comunhão com Cristo. Estava mais preocupada em oferecer alguma coisa para Ele do que ter a companhia, o relacionamento. Entendeu?
Muitas pessoas querem servir a Cristo, mas é melhor servir com Cristo do que a Ele. Então vamos entender, ele vai dizer o que é servir com Ele, porque eu sirvo para Ele. Então se o serviço não é para me levar para mais perto e para um relacionamento melhor com Ele, não faz sentido nenhum. Por isso que Jesus repreende Marta, dizendo: Marta, você é que está errada, Marta, porque a sua prioridade está errada. E aí quando Jesus vai elogiar Maria, ele vai de alguma forma pastorear o coração de Marta, mostrar por que ela está errada, porque ela está priorizando a coisa errada. Ela está enfatizando mais as coisas do que as pessoas, mais o serviço do que as pessoas, do que a comunhão, do que o relacionamento, mais os bens, mais o alimento do que a própria vida. E Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 6. Então, Jesus vai mostrar para Marta, ao elogiar Maria, que priorizar Cristo e a sua palavra para alimentar a alma é atitude sábia e piedosa. Enquanto o relacionamento exagerado, equivocado com as necessidades é pecaminoso, dar prioridade a Cristo e prioridade à sua palavra é a atitude mais sábia e piedosa das nossas vidas. Veja, o texto diz que Marta sentava-se aos pés de Jesus e atentamente ouvia a sua palavra. Isso mostra que, não que Maria não estivesse preocupada com o bem-estar de Jesus, não que Maria não estivesse preocupada em acolher e receber bem Jesus, mas Maria entende que Jesus tem mais a oferecer a ela do que ela oferecer a ele. Que aquele é o momento de receber de Cristo e ter comunhão com Cristo e ouvir Cristo. Aquele é o momento de receber dele, da sua palavra e da sua companhia. É mais importante receber de Cristo do que oferecer Cristo. Porque quando nós de fato recebemos de Cristo e Cristo, o que vamos oferecer a Ele estará na ordem certa. Estará na maneira certa e na ordem certa. Veja o que o texto diz no versículo 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta. Versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus está dizendo que Marta está preocupada com muitas coisas, ou seja, ela não só está se relacionando de maneira errada com as necessidades, mas talvez até criando novas necessidades, ou necessidades que não existem. Nós vivemos uma época em que as pessoas têm transformado os desejos, os gostos e as vontades em necessidades. Conforto em necessidades. Necessidades são coisas poucas na vida. Nós temos poucas reais necessidades na vida. São poucas, por isso que Jesus disse: Maria, Marta, poucas são as coisas que precisamos. Eu vejo você preocupado com muitas coisas, mas nós precisamos de poucas coisas. Na realidade, Marta, nossa maior necessidade é uma só. E ele diz: uma coisa é a necessária, porque é o ponto de partida. É a necessidade que precisa ser suprida primariamente. E que ela nos capacitará a suprir as outras, que são tão poucas as reais necessidades que nós temos para a manutenção da vida. Então ele diz: poucas coisas são necessárias. Na realidade, uma só é de fato e de verdade necessária. E aí ele diz: e esta Maria escolheu. Então, do que ele está falando? Ele está falando da prioridade que Maria dá àquele momento, que é ouvir Cristo, estar aos pés de Cristo, aos pés do seu Senhor, do seu Mestre, do seu Salvador, ouvir Jesus, ouvir as suas palavras, alimentar a sua alma das palavras de Cristo, do Salvador. Então diz uma coisa, e ela escolheu, ou seja, ela foi sábia na sua escolha. Ela entendeu, ela está com a ordem de prioridades corretamente na sua vida. Ela entendeu que a presença de Jesus ali tinha como prioridade ouvi-lo, recebê-lo e ser alimentada por ele. Então Jesus disse: ela escolheu a melhor parte, priorizar Jesus e a sua palavra, alimentar a sua alma. E esta é uma coisa que não pode ser tirada dela, ou seja, é de valor eterno, permanente, porque as outras necessidades, elas passam, como a Bíblia diz, né? A comida, a bebida,
vestir, tudo nessa vida, faça, mas o que permanece é a palavra de Deus. E o poder da palavra de Deus em nossas vidas, o que ela comunica aos nossos corações. Então, por isso ele diz, uma coisa só é necessária, e esta Maria escolheu, e não pode lhe ser tirada. Com isso, Jesus está mostrando que Maria escolheu ele e sua palavra como prioridade. E isso, meus irmãos, aponta para algumas coisas importantes na nossa vida. Primeiro, é importante entendermos que nós temos necessidades materiais e físicas e que elas precisam ser supridas. Mas a necessidade maior e mais importante é a nossa salvação. E uma vez salvos, é alimentar a nossa fé. A coisa mais importante é alimentar a nossa vida com a palavra de Deus. Por isso deve ser prioridade Cristo e sua palavra. A oração, usar os meios de graça, ler a palavra do Senhor, a comunhão no corpo de Cristo, começar o dia com Deus, continuar o dia com Deus e terminar com Deus, em oração e meditação na palavra do Senhor. Devemos priorizar Deus e sua palavra na nossa vida, alimentar a nossa alma. Então estaremos capacitados a organizar de uma maneira correta as nossas necessidades materiais e físicas e nos relacionar corretamente com elas, sabendo que elas são supridas primeiro pela própria providência de Deus. E quando nós não buscamos o Senhor em primeiro lugar, não priorizamos Deus e sua palavra em nossas vidas, transformamos as necessidades em ídolos. A necessidade de conforto, a necessidade de paz, a necessidade de descanso, a necessidade de garantir o alimento para hoje e para amanhã, se tornam ídolos. Mas quando nós confiamos no Senhor, descansamos na sua providência, entendemos que essas coisas são meios, são instrumentos, mas a fonte é Deus. Por isso a gente vai entender e compreender melhor o que o salmista diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. E Ele é quem de fato me supre. Por isso que devemos tomar cuidado que muitas vezes transformamos vontades em necessidades. E quando fazemos isso, essas necessidades se tornam escravizadoras sobre nós. Nós nos tornamos escravos dessas. Hoje as pessoas têm medo e não querem ter filhos porque criamos um mundo com tantas necessidades que a gente olha e diz assim, como é que eu vou suprir essas necessidades? Eu fui ter necessidade disso, disso. Quando a gente olha, muitas vezes não é necessidade. São vontades, desejos, confortos que a gente deseja que os nossos filhos tenham, mas que na realidade não é a necessidade. Mas nós nos tornamos escravos de tal maneira dessas coisas que elas tiram a nossa paz e nos desequilibram profundamente. E nos fazem perder o rumo sobre o que realmente é necessário para a nossa vida. Que é tão pouco, tão simples. Mas a gente fica sofisticando a vida de tal maneira que se torna suportável, insuportável viver. Porque não conseguimos, pelos nossos próprios esforços, garantir o suprimento de todas essas necessidades. Por isso, Jesus disse, uma coisa importante, mais importante, é estar aos pés de Cristo e depender de Cristo e da sua palavra. E muitas vezes nós queremos servir a Cristo, mas esse serviço muitas vezes não é com o objetivo correto. Muitas vezes valorizamos mais o serviço do que o próprio Cristo. Valorizamos mais o ativismo e o trabalho do que Cristo. Jesus é mais importante. O serviço que prestamos a Cristo é para nos levar mais perto. Este deve ser o nosso objetivo. Portanto, se nós nos alegrarmos mais com o serviço do que com Cristo, Cristo não está sendo de fato a nossa fonte de alegria. Nossa alegria é o Senhor, é Jesus. E que Ele possa nos fortalecer, possa alimentar as nossas almas, possa renovar a nossa fé, o nosso ânimo, para melhor servi-lo e para desejar mais e mais ter comunhão com Ele. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Amém. Oremos, meus irmãos.